Dúvidas, críticas ou sugestões, envie um e-mail para rjschannel@gmail.com. Fala pessoal, tudo bem? Então agora vamos dar continuidade na videoaula 4. Essa daqui passa a ser então a videoaula 4, parte 2, onde nós vamos dar continuidade àquele projeto da fonte estabilizada sem transformador. Então a aula parte 1 nós criamos o projeto, colocamos a parte de esquemático, introduzimos o PCB dentro do projeto, começamos a edição da parte do esquemático, tá? Colocando os componentes. Então a gente já posicionou esses componentes dessa forma que está na tela. E agora nós vamos então fazer todas essas ligações. Então nós temos o R1 aqui, o C1, D1, o D2 que vai ser esse aqui e o C2 também, tá? Eu estou manipulando assim rapidamente essas visualizações porque eu estou usando o mouse 3D. Eu até cheguei a postar aquele vídeo anterior lá no canal. Deixa eu colocar aqui para a gente só relembrar. Então eu estou usando um mouse, o Space Pilot, tá? Por isso que eu estou conseguindo manipular. Talvez vocês, só na utilização do mouse, não vai conseguir um zoom tão preciso igual esse que eu estou fazendo aqui. Com o mouse ele vai ficar mais ou menos assim, né? Você vai conseguir rotacionar aqui. E aqui a partir do momento que eu começo a usar o Space Pilot, tá? Então ele é bem dinâmico, muito rápido para essa aplicação. Então é uma ferramenta no suporte de desenvolvimento muito boa para a utilização no ambiente do áudio, tá bom? Então fica a dica aí para quem tiver interesse. Se alguém quiser, eu fiz aqui, ó, nós compramos um lote aí. Quem tiver interesse, manda por e-mail que a gente pode conversar aí, tá legal? Bom, então agora vamos continuar aqui. Então vamos fazer todas as ligações dos pontos que já estão aqui na tela. E vamos renomear todos os componentes de uma vez só. Qual o artifício que eu tenho para fazer todas essas ligações? Então eu já posicionei os meus componentes, eu só preciso fazer as ligações. Então vamos lá, começando. Então a gente vai pegar o place wire, que é o while, a pronúncia do inglês varia bastante, né? Então na verdade significa o fio. Então a ligação que nós vamos fazer com esse fio aqui. Então vou ligar o C1 com o R1. Então é só clicar, clico aqui, ele já fica automático, só arrastar o mouse. Tá, vou ligar aqui também no D e no provável C2. Então essa parte aqui eu já fiz a conexão. Então eu preciso colocar um ponto comum agora. No caso, esse ponto comum vai ser o GND, que o GND da minha fonte vai estar aqui. Eu dou um ESC para sair do comando. Tá? Então vou lá pegar o wire para ligar novamente. Então vou ligar a saída do terra do meu capacitor também nesse ponto. Opa, deu um erro, deu um Ctrl Z. Wire. Beleza, dou um ESC para sair do comando. Bom, agora basicamente eu já fiz essas ligações. Agora eu preciso, na verdade, renomear todos os meus componentes que estão aqui. Então eles estão indicando todos como interrogação. Então tem um comando muito interessante que é esse aqui, ó. Annotate Schematics. Então quando eu clico nesse cara, ele detecta todos os componentes. No caso aqui ele está indicando 5. Está falando there are 5 designators. Então ele está falando para renomear esses caras, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. A partir do momento que eu dou yes, olha lá, ele já mudou exatamente para aquilo que eu tinha comentado. R1, C1, D1, D2 e C2. Então ele renomeia automático. Então se eu tivesse mais componentes,
dentro do esquemático, ele teria indicado quais eles não estariam nomeados e colocaria sequencialmente as numerações. Tá bom? Então, como eu tinha comentado, nós vamos também criar a parte de simulação, que é a parte muito interessante do Altium. Acho que, não sei se a maioria das pessoas já conhece ou já utilizou ou nem sabiam que tinha essa parte de simulação aqui no Altium. Tá? Aqui só uma observação, aqui tanto faz eu ligar esse ponto aqui, ou pegar um outro ponto GND e ligar aqui também, dá a mesma coisa, talvez mude um pouco a estética, tá? Então fica ao gosto do desenvolvedor ver qual que seria a melhor opção. Tá legal? Bom, então agora eu já tenho os meus componentes basicamente definidos e vou só agora confirmar se todos eles estão, quando eu selecionei aqueles, já tem a parte de integrado da biblioteca de simulação. Então o resistor que nós abrimos aqui, ele já tem a parte de simulação, tá vendo? Já tem um arquivo para fazer a simulação. Então ele vai pegar a simulação referente ao padrão do resistor. Esse outro componente, ele também já está a parte de simulação integrada dentro dos modelos. Então ele vai fazer a simulação de um capacitor, tá? Aqui também vai fazer a simulação de quem? Do Zener. Aqui vai fazer a simulação do diodo, no caso do 1N4007. E aqui vai fazer a simulação também no capacitor, no caso, um eletrolítico. Tá legal? Então, agora, para a gente realizar a simulação dentro do ambiente do Altium, nós temos algumas ferramentas específicas. Então, tem nesse menu aqui, ó, tem Simulation Source. O que significa o Simulation Source? São algumas fontes que a gente vai utilizar para realizar a simulação, tá? Então tem vários tipos aqui. No caso, a gente vai pegar esse sinal de 1K, de 1 kHz, e parametrizar ele para ficar muito parecido com o sinal da rede elétrica. Tá certo? Então vou vir aqui, vou inserir esse cara, dou um ESC e vou realizar a ligação normal como se ele fosse um componente normal, só que ele só é parte de simulação, tá, pessoal? Então eu venho, ligo aqui e vou ligar esse cara no GND. Eu posso ligar aqui direto ou fazer o mesmo artifício. Eu venho, seleciono GND e coloco aqui também, para ficar igualzinho, deixar na mesma altura a linha, tá? Então bacana, já comecei a editar. Vamos salvar para a gente não perder esse arquivo, caso venha a ter uma eventual falta de energia elétrica. Então basicamente isso aí, tá vendo? Eu vou aplicar um sinal na entrada do R1, vou estabilizar através do D2 para 10 volts, vou retificar e vou reduzir o ripple da fonte através do capacitor C2 de 1000 microfarad eletrolítico. Então, para agilizar aqui, agora nós vamos parametrizar a nossa entrada de sinal alternado. Então, eu venho aqui em Models, clico aqui em Simulation. Então, ele vai abrir aqui o Sim Model Voltage Source sinusoidal. Ou seja, vamos parametrizar agora para um sinal senoidal. Então, vem aqui em Parâmetros. Então, qual que é a frequência da rede? Em vez de 1 kHz, nós vamos colocar 60 Hz. Vou alterar para 60 Hz. E vou mudar também a amplitude desse sinal. Tá? Então, no caso, eu vou colocar aqui 220. Na verdade, a gente deve levar em consideração 220 vezes que é o valor de pico que a gente vai colocar, né?
Então seria 220 vezes raiz de 2 aí. Então vamos só fazer uma continha básica aqui. Então agora aqui na parte da amplitude, 220 vezes 1.41 dá aproximadamente 311 volts. Então a gente vai colocar aqui, nós vamos colocar aqui 311. Tá? Então eu quero que esse parâmetro apareça no componente aqui, 311, e a frequência 60 Hz. Esse mapeamento dos ports já está padronizado aqui, não precisa alterar. Então, vou dar um OK. Aqui eu vou desabilitar, porque ele já não é mais 1 kHz. Ok. E aqui agora eu vou organizar as minhas indicações. Então, isso aqui foi os parâmetros que eu setei. Então, só para ficar indicado, posso pegar uma string, uma string aqui e colocar como 220 volts alternado barra 60 Hz. Ok. Então essa indicação fica aqui. Só para a gente se lembrar que tem os 311 aqui 60 Hz e na verdade equivale a 220 volts RMS. Tá? Agora dentro da parte de simulação eu preciso colocar algumas nets para mim saber em qual ponto que eu estou medindo aqui, tá? Então posso colocar uma net aqui. Então vou renomear essa net como AC, colocar tudo maiúsculo. AC underline in, que é a entrada AC. Então vai ficar exatamente nesse ponto aqui. Selecionar com MM. E aqui eu vou colocar a chumbar ela aqui, tá? AC in, para ficar na vertical. Um outro ponto que também seria interessante eu estar medindo seria esse aqui, ó. Então vou rotacionar e vou nomear como VZ. Vou dar um OK aqui também. E a saída é muito interessante nós identificarmos qual é esse valor. Então é um Vout. Então na minha simulação, o que eu vou estar verificando? A entrada AC, a tensão Zener e a tensão de saída da minha fonte. Bom, agora que eu já inseri essas nets, para nós realizarmos a parte de simulação do circuito, tem que habilitar essa ferramenta. Eu não sei se o de vocês já vão estar habilitados, mas caso não esteja, é só clicar com o direito do mouse aqui na área e habilitar o Mixed Scene. Por exemplo, eu vou desabilitar, eu não encontraria essa ferramenta, tá? Em nenhum lugar. Aí eu clico aqui, Mixed Scene. Olha lá, já apareceu aqui as três partes. Então o que eu tenho que configurar na minha simulação? Eu venho aqui, ó, nessa ferramenta de Setup Mixed Signal Simulation. Quais os sinais que eu quero analisar? Então, eu estou aqui dentro do menu de Setup General Setup, ou seja, Setup geral. Então, como eu nomeei as nets, eu vou querer ver o comportamento do AC-IN, do VZ, que é a tensão do Zener, e do meu Vout. Então, eu coloquei aqui na parte de
sinais ativos. Active Signals. Tá? Então vou configurar aqui também Transient Analysis. Então eu vou use Initial Condition, eu vou habilitar para ele simular usando condições iniciais. E aqui eu vou desabilitar Use Transient Default, que eu vou mexer nesses tempos aqui, eu vou aumentar. Quero ver essa simulação aí pelo menos por uns 5 segundos. Então eu vou colocar 5 aqui. Beleza, vou dar um OK. Então a simulação é a parte básica que eu preciso parametrizar para inicializar a parte de simulação. Dou um OK. Então eu vou conseguir analisar o sinal de entrada, a tensão Zener e a tensão de saída. Tá, agora o que eu preciso fazer para simular? Preciso dar um Run Mixed Signal Simulation. Então vou clicar aqui. Olha lá, ele começou a gerar a minha simulação. Tá? Então aqui eu tenho a parte do AC-IN, V-OUT e o VZ, que é a tensão Zener, dentro de uma faixa de tempo de 5 segundos. Tá? Então minha tensão alternada está variando de menos 400 a 400. Aqui a tensão Zener estabilizou muito próximo de 10 volts. Tá? Vai considerar realmente só a queda de tensão em cima daquele diodo. E aqui a tensão Zener estabilizada aqui em 10, tá vendo? A gente pode analisar isso aqui com um tempo menor. Então vou fechar esse arquivo e vou pedir para simular novamente para a gente ver o comportamento. Falar para não salvar. E vou rodar novamente aqui, ó. Run Mixed Signal Simulation. Olha lá ele gerando aqui, legal. Me gerou o gráfico por 10 segundos. Então eu posso analisar isso aqui num tempo menor. Vamos pegar aqui mais ou menos, ó. Aqui ele começa já a estabilizar um pouco essa tensão. Então vamos analisar aqui mais ou menos até 1,5 segundos. Então clico aqui no eixo do tempo. Em vez de o máximo ser 5, eu vou colocar 1,5. Vou dar um OK. Como já deu para me analisar bem melhor aqui, ó, tá vendo? Muito bacana essa parte de simulação aqui dentro do áudio. Vou diminuir ainda mais esse tempo. Aqui a curva de carga do capacitor. Vou pegar mais ou menos aqui até 1,7 no máximo, tá? Então, em vez de 1,5, eu vou colocar para 0,750. Olha que bacana. Eu vou abrindo mais a faixa de... Então, aqui na minha saída, eu posso clicar. Clico aqui para selecionar. Clico com o direito e peço para colocar um cursor aqui, ó. Cursor A. Então, eu vou levando para frente esse cursor e vou vendo o comportamento da tensão em relação ao tempo. Olha lá embaixo o cursor A, ele dando exatamente a indicação do que está acontecendo durante o tempo. Então aqui no final, no tempo 750, minha tensão de saída já estava estabilizada em 9,47 volts. Olha que bacana. Então eu consigo fazer essa varredura no tempo para ver o comportamento do meu sinal de saída. Posso aqui dar um ESC e vir analisar também o meu sinal de entrada, o AC-IN. Vou bater um cursor aqui também. E vou ficar fazendo essa varredura no tempo, olha lá. Olha que interessante. Então eu posso colocar desde o começo e através da tecla, a seta direita do mouse, eu consigo também ir varrendo esse cursor aqui, ó. Selecionei. Olha o comportamento lá da onda. Muito show de bola isso aqui, gente. Para a parte de simulação, nós temos várias ferramentas de simulação, mas esse Spice do Audio, eu acho que ele é pouquíssimo explorado. Não tem muita gente que tem conhecimento. O foco principal realmente é o desenvolvimento de esquemas eletrônicos e a migração
para a parte do PCB, mas é muito interessante, antes de desenvolver o circuito, fazer algumas análises. Com certeza a grande maioria do pessoal aí que está visitando o canal tem um bom conhecimento em eletrônica, então vai conseguir tirar de letra esse tipo de coisa. Então eu avaliei só os sinais básicos, comportamento também do Zener em relação ao tempo, como que ele se comporta aqui, ó, para a gente realizar várias análises muito interessantes dentro desse ambiente. Que legal, né? Então a gente vem aqui, ó, esse foi o circuito básico que nós conseguimos editar, inserimos todos os parâmetros de configuração. Então eu entro com o sinal alternado 220, consigo estabilizar aqui para a saída para, basicamente, vou colocar o cursor para a gente visualizar melhor. Olha lá, nesse tempo, 750 milésimos de segundos aqui, ele já estava com 9,47 volts. Tá? Então tem várias configurações aqui. Isso aqui é só para a gente ter uma noção de como funciona essa ferramenta poderosa de simulação no Altium. E nas próximas videoaulas a gente pode explorar um pouquinho mais, para ter uma introdução mais perfeita da ferramenta. Mas isso aqui já é para vocês terem uma ideia de como pode aplicar isso nos futuros projetos que vocês pretendam utilizar, utilizando a ferramenta Altium Designer como simulação. Tá? Também vou fazer aqui no Zener, só para vocês terem uma ideia. Olha lá, os cursores, como que eles vai trabalhando. Tá? E a tensão variando em função do tempo. Tá? Qual que é a taxa de variação da tensão em função do tempo, uma derivada aí, né? Bacana, gente. Acho que dá pra gente finalizar por aqui para não estender muito a aula. E mais pra frente a gente trata um pouquinho mais. Aí eu vou mostrar para vocês a ferramenta SimData, que ele também mostra aqui em tempo real, quando a gente bate os cursores, o que está acontecendo, quais os tipos de evento que tá passando por aqui. Aí a gente vai quebrando em várias partes das videoaulas para ficar bem interessante e mais ter melhor compreensão de tudo que está acontecendo aqui dentro desse ambiente. Tá legal, pessoal? Espero que vocês tenham curtido aí a parte de simulação e a gente volta novamente até finalizar essa placa aqui de circuito, colocar alguns conectores para ter entrada e saída de sinais. A gente vai fazer um projeto bacana, bem profissional, e com certeza mais para frente vocês vão ter autonomia suficiente para desenvolver os seus próprios projetos. Tá? Bom, quem gostou do vídeo eu peço aí para dar um gostei e dar um like, tá? Para a gente continuar com incentivo para fazer coisa melhor nesse trabalho aí proposto, que é as videoaulas referente ao Altium Design. Bom, então por enquanto fica um grande abraço. Obrigado pela atenção e a gente volta a se falar aí na continuidade da aula 4, projeto de fonte estabilizada sem transformador. Valeu, galera. Abraço.